Nos últimos vídeos temos aprendido a valorizar ações e uma das componentes que temos utilizado tem sido a taxa de crescimento G. E chamo-lhe G porque em inglês é Growth Rate. E neste vídeo vamos aprender a estimá-la, portanto vamos ver de onde é que esta taxa vem. E para tal vamos assumir que se a empresa não realizar qualquer tipo de investimento, a sua capacidade produtiva se mantém e, portanto, de um ano para o outro os seus lucros mantêm-se iguais. Claro que esta suposição é um bocado redutora, mas temos de a fazer para construir o nosso modelo. Portanto, quando estamos a fazer estes modelos, temos de assumir coisas que simplifiquem a nossa análise. E, embora seja redutora, não é assim tão absurdo. Ou seja, imaginem que neste ano a empresa tem 10 máquinas a operar e produz 1000 t-shirts, vamos supor. Imaginem que era uma empresa de fazer t-shirts e de hoje para o ano seguinte a empresa não investia e, portanto, continuaria a ter 10 máquinas e continuaria a produzir 1000 t-shirts se nenhuma máquina se estragasse e se a procura por t-shirts se mantivesse constante. Portanto, estamos só a assumir que, sem investimento, os lucros mantêm-se. Posto isto, vamos assumir também que a empresa não pode emitir mais ações nem pode contrair dívida para financiar a sua atividade. Ou seja, se quiser investir, a única maneira que tem para o fazer é de reter lucros da sua atividade. E como já expliquei num esquema anterior, chega ao final do ano e os lucros da empresa têm dois destinos. Ou são retidos, e neste caso estamos a assumir que esta é a única maneira da empresa se financiar, portanto é autofinanciar-se, com os próprios lucros de períodos anteriores, ou então distribui dividendos. E, portanto, se a empresa quiser investir para aumentar a sua capacidade produtiva e, com isso, aumentar os seus lucros, terá de abdicar de pagar dividendos hoje, porque, para reter dinheiro para investir, está a abdicar de dividendos. Por fim, vamos assumir que os dividendos são uma parte fixa dos lucros e que o serão para sempre na mesma proporção. Portanto, os dividendos são X% dos lucros. E com isto temos as nossas suposições todas estabelecidas. Portanto, não se esqueçam. Ponto 1. A empresa, se não investir, os lucros não se alteram. Ponto 2. A única maneira da empresa investir é com lucros retidos de anos anteriores e, portanto, abdicando de dividendos nesse ano. E ponto 3. Os dividendos são sempre a mesma percentagem dos lucros. E se essas três condições se verificarem, vamos ter que os lucros no próximo ano vão ser iguais aos lucros deste ano, mais os lucros retidos deste ano, vezes o retorno dos lucros retidos. O que faz sentido, porque reparem, o que eu estou a dizer aqui é que os lucros no próximo ano vão ser iguais aos lucros deste ano, porque só seriam inferiores se a minha capacidade produtiva diminuísse, mais os lucros retidos deste ano, que vai ser igual ao meu investimento, vezes o retorno que eu obtenho nesse investimento. Pronto, e agora vamos simplificar aqui esta expressão para podermos trabalhar nela e chegarmos à taxa de crescimento, que era o que nós queríamos determinar. Portanto, eu vou chamar aos lucros do próximo ano LPA, vou chamar aos lucros deste ano LDA, e está aqui um S a mais, vou chamar aos lucros retidos deste ano lucros retidos e vou chamar ao retorno dos lucros retidos RLR. Ok, portanto, o que nós temos é LPA é igual a LDA mais LR vezes RLR, ok? E vamos dividir ambos os membros da equação por LDA. Portanto, vamos ficar com LPA sobre LDA é igual a LDA dividido por LDA mais LR sobre LDA vezes RLR. E a expressão a que nós queremos chegar é G, que é a taxa de crescimento dos lucros, e que, portanto, vai ser igual aos lucros do próximo ano, menos os lucros deste ano, a dividir pelos lucros deste ano. E isto é uma simples taxa de crescimento. E se quiserem, aqui, em vez de termos lucros do próximo ano, temos lucro do ano N mais 1, menos lucros do ano N, a dividir por lucros do ano N.
E se queremos chegar a uma expressão deste tipo, e já temos aqui LPA a dividir por LDA, vamos simplesmente manipular este lado da equação e somar e subtrair LDA sobre LDA. Portanto, ficávamos com o que já cá temos, menos LDA sobre LDA, mais LDA sobre LDA. E, portanto, estamos a manter a equação igual. E agora, aqui já temos o que nós queríamos. Portanto, já temos aqui a nossa taxa de crescimento. Se repararem, esta expressão aqui é igualzinha a esta que aqui temos. Portanto, temos G mais 1 é igual a 1 mais LR sobre LDA vezes RLR. E, cortando estes 1's, ficamos simplesmente com G é igual a LR sobre LDA vezes RLR. E reparem, isto aqui é lucros retidos sobre os lucros deste ano. E a isto chamamos rácio de retenção. Ou seja, é a parte dos lucros que a empresa reteve. Se os lucros deste ano tivessem sido 1000 euros, vamos supor, e se a empresa tivesse retido 100 desses 1000 euros, o rácio de retenção seria 10%, o que significava que a empresa tinha retido 10% dos lucros desse ano. RLR vai ser o retorno dos lucros retidos. E claro que é difícil determinarmos este retorno, portanto, ele próprio é uma estimativa, mas podemos ter em base o retorno que a empresa tem obtido em todos os seus investimentos e que passa pelo retorno do capital próprio, que em inglês é Return on Equity. Portanto, este aqui é de Equity. O que acontece é que, embora não consigamos prever com exatidão qual é que vai ser o retorno de certos investimentos de uma empresa, o Return on Equity é o retorno de todos os projetos desde o seu início e, portanto, é normalmente utilizado como uma estimativa para o retorno de novos projetos. E perguntam vocês, então, mas o que nós acabamos de descobrir aqui é a taxa de crescimento dos lucros e o que nós estamos à procura é a taxa de crescimento dos dividendos, porque, como já aprendemos, o que interessa aos investidores é descontar dividendos, porque são os dividendos que vão parar às suas contas bancárias. Mas, como nós assumimos, os dividendos são uma parte fixa dos lucros. E, portanto, quando os lucros crescem 5%, imaginem, os dividendos também vão crescer 5%. E por isso, esta taxa G que nós acabamos de determinar é não só a taxa de crescimento dos lucros, mas também a taxa de crescimento dos dividendos, que era o que nós estávamos à procura. E, portanto, ficamos com que G é igual ao rácio de retenção vezes o retorno do capital próprio, que é Return on Equity em inglês. E o que eles vão fazer nos exercícios, provavelmente, é darem-vos dados sobre ações, pedirem-vos para determinar o preço dessas ações, mas em vez de vos darem a taxa de crescimento dos dividendos, dão-vos apenas o rácio de retenção da empresa e o retorno do capital próprio e pedem-vos para determinar o preço. E vocês vão ter de recorrer a esta fórmula para poder determinar G e com isso determinar o preço da ação. Espero que tenham percebido e até ao próximo vídeo.